Oi, tudo bem? Hoje eu vou começar um vídeo um pouco diferente de todo mundo. Não quero que você entre nesse vídeo só pra me dar curtida, comentário, enfim. Eu quero que você entre para receber uma palavra de Jesus pra você, na sua vida. Deus tem me tocado para eu contar o meu testemunho, como ele entrou na minha vida. E hoje eu vou fazer isso aqui. Então abre o seu coração, não se preocupe em dar like, enfim. Assiste até o final, deixa Deus te tocar, tá bom? Tenho certeza que se chegou até você esse vídeo, alguma coisa ele veio para te edificar, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a ler uma palavra, depois eu entro no meu testemunho. Marcos 5, do 25 ao 28. Se eu ver que eu preciso ir adiante, eu vou lendo, tá? Vamos lá. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda as perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, naquela época, né, essa mulher vivia 12 anos com fluxo de sangue. Quando as mulheres estavam nesse período, elas não podiam chegar perto de ninguém, elas tinham que ficar isoladas de todo mundo. Portanto, essa mulher não podia chegar até Jesus, não podia pedir para que ele a curasse. Dessa forma, ela apenas tocou no seu manto. Ela sabia que se tocasse num pedacinho do vestido dele, ela teria a cura dela, ela alcançaria a cura. Pois bem, eu me reconheço muito nessa passagem. Por quê? Vamos lá o meu testemunho. Eu vinha lutando com ansiedade a minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, as minhas mãos sempre foram geladas, frias, dependendo do que eu tivesse que fazer, eu passava um pouco mal, enfim, por conta da ansiedade comum que todo mundo tem, né? Aquela ansiedade que palpita o coração um pouquinho, soa a sua mão, né? Enfim. Só que de uns tempos atrás, né? Eu comecei a ter a crise, o meu corpo começou a responder a tudo que eu havia guardado por tanto tempo. Então, as crises começaram a aumentar os sintomas. Tinha falta de ar, parecia que eu estava me afogando no seco. Eu sentia como se eu tivesse sendo enforcada todo o tempo. Quando me dava essa falta de ar, parecia que tinha alguém tampando a minha garganta, então parecia mesmo que era um afogamento. Chegou a me dar pânico, não conseguia sair de casa, me dava calafrio, me dava um monte de coisa. E quando eu tinha as crises de pânico, eu não conseguia estar em aglomeração, não conseguia estar em lugar fechado. Eu ficava mais tempo dentro do meu quarto de casa do que na rua, até na rua, dependendo do lugar. Tivesse muito aglomerado, eu passava mal. Eu lembro de um episódio que eu fui no centro com a minha mãe comprar, passar numas lojas, e eu tive que vir embora, porque me deu uma crise de pânico, eu quase desmaiei no centro da cidade. Então, tipo assim, um lugar aberto, arejado, e eu passei mal. Eu tinha uma poupança, né? Tinha feito uma poupancinha pra gente poder comprar remédio quando precisasse, aquele dinheiro de emergência. Eu gastei todo o meu dinheiro de emergência, de poupança, em médicos, em remédio, porque eu tenho convênio, né? Mas os médicos do convênio, eu precisava de psicólogo, enfim, outras coisas que o convênio não me atendia nessa parte. Então, eu tive que pagar particular. Remédios que eu tomava, né, homeopáticos são mais caros, né, são aqueles manipulados. Então, foi todo o meu dinheiro e nada me ajudava a melhorar, nada. Até que eu conheci a pastora, minha pastora hoje. Ela, né, minha tia falou dela, enfim.
Aí ela veio orar em mim e ela falou, filha, Deus me mostra que é espiritual, é uma batalha espiritual. Começa a buscar ele, se você autorizar a gente faz uma campanha na sua casa, enfim. Aí eu, né, consenti a essa campanha. E eles vieram aqui fazer campanha na minha casa, fazer oração, enfim, Deus revelou muita coisa. Minha casa foi, né, elas oraram aqui, enfim. E teve um episódio, né, eu acho que até foi antes delas virem orar aqui, eu fui parar no pronto-socorro, com calafrio, com tremedeira, palpitação, com um monte de coisa. Parecia que minha pressão tava indo a zero, que eu ia desmaiar, que eu ia cair a qualquer momento. E eu precisava tomar soro, coloquei na minha cabeça que eu tinha que tomar soro, que eu ia desmaiar. Cheguei lá, parecia que eu tinha alguma coisa aqui no meu ombro, que eu ficava assim, ó, e eu não conseguia olhar pro médico. Eu falava com ele desse jeito, assim, ó. E eu pedia desculpa, doutor, me perdoa, eu não consigo olhar pra você. E assim foi a minha consulta com ele perguntou o que eu sentia. Eu falei, acho que minha pressão tá baixa. Aí tentei passar na frente das pessoas. Pra poder ser atendida, pra poder medir a pressão. Falei, moço, a minha pressão é baixa normalmente. Eu falei assim, deve estar muito baixa, porque pra ela cair é muito rápido. A mulher mediu e falou, não, tá normal a sua pressão. Eu falei, então vê a oxigenação no sangue, deve estar baixa, né, porque eu tô com falta de ar e tal. Não, moça, tá normal. Aí eu entrei na sala do médico, ele falou, o que você tá sentindo? Eu falei, tô com calafrio, não sei, tá um estranho, uma sensação de febre. Ele mediu, moça, tá normal, 36, tá normal. Aí eu, meu Deus, aí eu me assustei. Eu falei, o que é então? Porque não é pressão, não é febre, o que é? Não tô entendendo. Aí ele falou, que mais você tá sentindo? Me deu queimação, enfim, eu não conseguia ficar em pé. Eu posso te passar uns remédios ou você prefere tomar soro? Eu falei, me dá soro. Tenho certeza que se eu tomar soro eu vou melhorar. Não melhorei. Saí de lá um pouco melhor, mas praticamente do mesmo jeito. Enfim, tomei o soro. Tive uma ocasião ainda que eu tava tomando soro, veio uma moça com crise de ansiedade do meu lado. E eu sei que foi Deus que me usou ali naquele dia, porque ele me acalmou pra eu poder ajudar ela a se acalmar e ajudar a família, né, que estava lá, enfim. Que eles não estavam sabendo lidar com a menina. E depois daquele dia, comecei a buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus. E, gente, a igreja que eu vou, ela é bem fechadinha, assim, tipo, não é aquelas igrejas arejadas que tem aquele janelão. É aqueles vitrô. Então, na situação que eu estava, eu não conseguiria ficar ali. Mas, né, como eu tava vendo que era uma batalha espiritual, porque eu sempre fui de um lar cristão, eu nasci, né, minha família era católica, enfim. Eu cresci dentro da igreja, só fui mudando de religião, tipo, eu era católica e virei evangélica. Mas sempre cresci na igreja, conhecia Deus desde criança e eu tava meio no muro, eu tava, né, morna, vamos dizer assim, não tava nem lá nem cá, né, tava no mundo e lá. E Deus deu um jeito de me fazer decidir. Ou você vem pra mim ou você vai pro mundo, decida-se. E foi nesse dia que Deus se mostrou na minha vida. Eu fui até essa igreja, né, qual eu frequento hoje. E eu cheguei lá, eu olhei para aquele lugar fechado. Eu falei, eu não vou conseguir ficar aqui. Na hora tampou minha respiração. Eu passei mal, muito mal naquela igreja. Eu tava quase desmaiando, não conseguia nem olhar assim pro lado, que me dava, não sei, parecia que eu ia cair dura no chão, parecia que eu ia morrer. Aí eu abaixei minha cabeça, abri a Bíblia, passava tudo que eu sentia. Eu falei, é espiritual isso. Eu fechava a Bíblia, começava a me dar mal-estar. Eu abria a Bíblia, lia qualquer livro que eu abrisse, eu começava a ler, passava. Ali eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não quero morrer, eu não quero viver assim. Me toca hoje, me permite tocar nas tuas vestes, porque eu nem lembrava dessa passagem, mas toda vez que eu ouço ela, eu lembro da minha oração. E assim que eu terminei de orar, Deus se usou de um vaso, esse vaso veio, me abraçou e eu fui liberta. Pela minha fé, Deus me libertou. Então, creia, tenha fé,
que Deus pode tudo, tudo Ele pode.